Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020 e o Conecta News inicia sua transmissão ao vivo para levar até você os principais fatos que se tornam notícia. E ao meu lado, bom dia para Joe Biden. Não, Beto Guidini, que não foi eleito, mas está tomando a bancada aqui nessa manhã. Bom dia, Beto. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. Hoje, dia do técnico eletrônico e também dia do hoteleiro. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de chuva aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 16 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 21 graus. Agora, a previsão também é de chuva para os próximos dias. E neste momento fazem 19 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes de hoje. Começamos pela economia, agora 8 horas 12 minutos. Combo oferece Porsche 911 Turbo S de graça a quem levar jato da Embraer. E pela agricultura, a internet de qualidade é fundamental para manter o jovem no campo. E pelas notícias do mundo, líderes mundiais parabenizam Joe Biden e Kamala Harris. E na política, a justiça ordena o retorno de 100% da energia elétrica ao Amapá, sob pena de multa de 15 milhões de reais por dia. E pelas notícias da atualidade, nos Estados Unidos, Baleia Jubarte quase engole duplas de mulheres com caiaques. E no esporte, as novidades da dupla Grenal na rodada do Brasileirão nesse final de semana. Pelas notícias do Estado, a Toda Esquina inaugurou fábrica em Cachoeira do Sul com investimentos de 110 milhões de reais. E pela Serra e o Planalto, a Marco Polo troca de comando nas operações comerciais. E pelas notícias da nossa região, universitários de Cotiporã realizam obras em praça da cidade. E outra novidade, Beto, que a gente traz aqui da região é que um homem foi socorrido em estado grave após confusão no centro de Nova Prata ontem à noite. Isso mesmo. Agora 8 horas 13 minutos e começamos falando sobre a economia. Segundo o Canal Rural, o CAD prorroga prazo para analisar a operação entre a Seara e a Bund. Segundo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, homologou ontem um despacho que prorroga por mais 90 dias, ou seja, até fevereiro, o prazo para análise de aquisição pela Seara dos setores de maioneses e margarinas da Bund. A Bund pretende vender à Seara fábricas, marcas dos produtos e outros ativos. O ato de concentração foi notificado em março e recebeu o aval da Superintendência Geral do CAD em agosto. O processo foi designado ao conselheiro Sérgio Ravanani, que pediu prazo adicional para análise, em razão do elevado volume de informações disponíveis nos autos, entre as quais destacam-se manifestações de documentos obtidos durante a instrução realizada pela SGCAD, pareceres econômicos e estudos de mercado, também disse o órgão em um comunicado. E pelo portal UOL, para você que não sabe o que vai fazer aí com o dinheiro do 13º, um combo especial ofertado pela Porsche e pela Embraer, Beto, oferece para quem comprar um jato da Embraer, um Phenom 300E top de linha da fabricante brasileira, ganha de presente, Beto, um Porsche 911 Turbo customizado. O que tu acha? Tu já encomendou o teu, Beto? O avião sim. Eles já vêm convergentes aí, os mesmos itens de série, o mesmo banco de couro, toda a questão. Para você que está procurando o que fazer nesse final de ano, talvez cabe aí a dobradinha, né? Que tá um jato e um Porsche. Para quem ganhar na Mega da Virada, fica uma pedida fácil, né, Beto? Isso. E segundo o portal Infomoney, a Magazine Luiza, JBS B3, Eletrobras, Via Varejo e mais 64 empresas divulgam balanços nesta semana. Segundo a temporada de resultados do terceiro trimestre, tem mais uma bateria de divulgações na semana que vem nos próximos dias, os balanços de empresas abertas. O dia mais pesado foi a quinta-feira, com 30 resultados. E hoje, segunda-feira, saem os balanços da Ânima, da BRF, da Itaúsa, do Positivo, da Magazine Luiza e Lojas Marisa. E para a equipe de análise do Itaú BBA, a Magazine Luiza deve ser o destaque positivo com a inclusão da operação da Netshoes.
e prevendo resultados positivos tanto na divisão física quanto no de comércio eletrônico, avalia o banco. E as informações da agricultura que nós repassamos para você nessa segunda, começando pelo setor da pecuária. Os preços da arroba devem seguir firmes, mas novas altas devem ser determinadas pelo atacado. O movimento de alta nos preços não deve ser tão expressivo como foi observado ao longo do mês de outubro. De acordo com as expectativas, é que o preço do boi gordo continue sustentado com a baixa disponibilidade de animais nos próximos meses. E tu sabe o que essa notícia tem a ver, Beto? No final de semana a gente foi ao açougue e o açougueiro diz que faz a encomenda e pede aí para os seus distribuidores entregarem a carne e os pedidos vêm com 1/3, 1/4 do que foi solicitado e é isso e acabou. Ou seja, escassez nos centros de distribuição fazem com que o preço da carne suba bastante no Brasil. Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Canal Rural, também pela agricultura, o plantio de milho alcança 30,9% da área na Argentina. O plantio do milho da safra 2020-21 atinge 30,9% da área da Argentina, segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. A superfície é estimada em 6,3 milhões de hectares, uma queda de 3,1% ano a ano. Os trabalhos avançam em 1,1 percentual e estão 11,8 pontos percentuais atrasados em relação ao ano passado. E em números absolutos, foram 1.949 milhões de hectares. E agora as informações também do Canal Rural sobre a produção chinesa de milho, que deve fechar a safra atual com 250 milhões de toneladas, mas isso ainda fica abaixo do que a China produziu em 2019, quando alcançou 260 milhões. As informações partem do boletim Gain Report, de adidos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Para alcançar esse volume, o projetado é que a área colhida na China deve ser superior aos 40 milhões de hectares. E segundo o Canal Rural, abre aspas, a internet de qualidade é necessária para atrair pessoas novas para o campo. Fecha aspas. A conectividade entre os principais empecilhos para o avanço da agropecuária digitalizada e moderna. Estudo do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e a Microsoft, revelou um dado preocupante na América Latina e Caribe. 77 milhões de pessoas que vivem no campo não têm acesso à internet de qualidade. E o Brasil está entre os países com melhor conectividade, mas mesmo nessas nações, entre 53% e 63% dos moradores do campo não contam com uma boa internet. E você sabe, Beto, quem que leva internet de qualidade para o campo? Nossa, a Dilnet, isso? Muito bem lembrado, a gente sempre tem um espaço para colocar um merchan no meio da notícia. E já que falamos em Adilnet, vamos ao apoio dos nossos patrocinadores. Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio, Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado, tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Unimed, Vale das Antas, Preto Veículos, representante Chevrolet, e a Dilnet Telecom, levando internet, televisão, fibra ótica a todos os lugares possíveis e imagináveis. E agora trazem as informações do mercado financeiro. Isso mesmo, Thiago. Começamos pelo dólar. O dólar fechou na sexta-feira R$ 5,36. O euro R$ 6,36 e a libra R$ 7,05. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 180 e mínimo R$ 163,50. O milho máximo R$ 71 e mínimo R$ 68. O arroz máximo R$ 126 e também o mínimo R$ 126. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 267 e mínimo R$ 257,50. Já a arroba da vaca máximo R$ 260 e mínimo R$ 257. E os movimentos encerrados na última sexta-feira, Ibovespa fechou em alta de 0,17%, passando a casa dos 100 mil pontos.
Dow Jones, queda de 0,24 e Nasdaq, alta de 0,04. Nesse momento, já em operação, os mercados europeus operam no verde. Os números encerrados, Nikkei, alta de 2,12 em Tóquio e Xangai, alta de 1,86 na China. E agora vamos às notícias internacionais, que no final de semana foram dominadas por somente um fato, Beto Guidini. Temos um eleito? Exatamente, Thiago. Agora, 8 horas e 21 minutos. Segundo o portal G1, Joe Biden é eleito presidente dos Estados Unidos após vitória na Pensilvânia. Segundo Joe Biden, foi eleito no sábado, como 46º presidente dos Estados Unidos. A vitória foi anunciada após projeções de institutos e meios de comunicação indicarem a vitória do democrata na Pensilvânia. Com isso, Biden ultrapassou 270 delegados no colégio eleitoral. O presidente Donald Trump, derrotado, não reconheceu o resultado e disse que vai recorrer à justiça. O choro é livre, né, Beto? E a Isso. gente segue aí com as informações da repercussão da eleição norte-americana. Também pelo portal G1, na sua primeira declaração, Biden disse, abre aspas, serei um presidente para todos os americanos, fecha aspas. A mensagem foi publicada no Twitter após a confirmação da vitória pela projeção dos veículos de imprensa. Então, agora a gente vai trazendo as principais repercussões da vitória de Joe Biden, o presidente democrata que vai assumir a Casa Branca após que o republicano Donald Trump deixar o poder. Se não me engano, é agora no final do ano. Não sei, eles não têm a mesma data de trocas que a gente tem no Brasil, não ocorre em 1º de janeiro, mas a gente vai procurar a data e passar para você no próximo bloco. E segundo o portal da CNN Brasil, líderes mundiais parabenizam Joe Biden e Kamala Harris. Líderes mundiais de todos os continentes parabenizaram o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente eleita, Kamala Harris, no sábado, dia 7, e também que projetou a vitória democrata na eleição de 2020. O presidente Jair Bolsonaro e o governo brasileiro ainda não tinham se manifestado. E o líder canadense Justin Trudeau enfatizou a estreia da estreita aliança entre o Canadá e os Estados Unidos em seus comentários. Parabéns, Joe Biden e Kamala Harris, escreveu Trudeau no Twitter. E enquanto isso, Beto, eu procurava informação. Biden toma posse na Casa Branca no dia 20 de janeiro de 2021. Não é no dia 1º como nós aqui, mas é logo depois, no dia 20 de janeiro. E as informações que seguem pelo portal CNN. Donald Trump volta a contestar a apuração dizendo, abre aspas, recebi 71 milhões de votos legais, fecha aspas. Depois de se isolar na Casa Branca ao descobrir o resultado matemático da eleição, o presidente Trump voltou a se manifestar nas redes sociais e no Twitter ele contestou a legitimidade da apuração e se autodeclarou o vencedor da disputa. Abre aspas, os fiscais não foram permitidos na sala de apuração. Eu venci a eleição, recebi 71 milhões de votos legais. Aconteceram coisas erradas que nossos fiscais puderam ver. Enfim, bateu o pé e continua batendo o pé. Diz que hoje ia prometer, Beto, uma avalanche de ações judiciais para contestar essa eleição. De qualquer forma, né, Beto, apesar dos 71 milhões que Trump alega ter recebido de voto, a gente lembra que em número de delegados ele ficou muito abaixo do que era necessário. Ficou em torno de 214, 215 delegados e Joe Biden passou dos 270, por isso que foi declarado eleito. E seguindo com as ideias de Trump aqui, segundo o portal da CNN Brasil, Trump estava jogando golfe quando a vitória matemática de Biden foi anunciada. O presidente Donald Trump estava jogando golfe quando a apuração dos votos da eleição presidencial dos Estados Unidos confirmou a vitória matemática de Joe Biden. Em frente à Casa Branca, correspondentes Jim Costa relatou o momento aos telespectadores norte-americanos. E ele disse também que estavam ouvindo o barulho da comemoração dos eleitores em todas as regiões próximas à Casa Branca. E o presidente Donald Trump, que não estava para ouvir as pessoas, ele estava fora no campo de golfe, mas ele se pronunciou juntamente com sua equipe na campanha, disse a Costa.
E as informações que seguem pelo portal CNN, Melania Trump aconselhou o marido a reconhecer a derrota para Biden, de acordo com fonte na Casa Branca. Ela sempre deu a sua opinião, disseram essas fontes, e no Twitter ela também disse que o povo americano merece uma eleição justa e todos os votos legais, não ilegais, devem ser contados, devemos proteger a nossa democracia com transparência completa, falou o suprassumo da elegância norte-americana, Melania Trump. E segundo o portal da CNN Brasil, Trump não aceita a ciência e a matemática, diz a segunda-dama da Pensilvânia. A segunda-dama da Pensilvânia, a brasileira Gisele Barreto Fetterman, casada com o vice-governador democrata do estado, John Fetterman, conversou sobre a vitória democrata de Joe Biden no estado, que foi decisivo para o resultado final. Ela foi nascida no Rio de Janeiro. Gisele viveu 15 anos como imigrante ilegal nos Estados Unidos. E no mês passado, ela relatou que sofreu racismo em um supermercado. E por causa disso, nesta semana decisiva nas eleições dos Estados Unidos, com a Pensilvânia no centro das atenções, ela conta que teve uma segurança reforçada. E ontem no Twitter, Beto, Trump também disparou uma série de mensagens, uma atrás da outra, pedindo aí a recontagem dos votos. Ele citou aí o professor de Direito e comentarista da Fox News, Jonathan Turley. Ele afirmou que a população teria que tabular os seus votos e voltou a dizer que, mas sem mostrar provas, que houve fraude em uma série de cidades. E disparou aí durante o dia inteiro várias mensagens na sua conta pessoal. E segundo o portal da CNN Brasil, Estados Unidos, Biden dá prosseguimento à transição enquanto Trump luta contra resultados. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente eleita, Kamala Harris, ameaçaram no domingo com um planejamento para a transição do governo. E os democratas lançaram um site que estão preparo para a equipe para atuar como agências federais. 4 estados ainda seguem com a contagem de votos nos Estados Unidos. E Joe Biden soma 279 delegados, e que 9 a mais do que o necessário para ser eleito, segundo as projeções. E ele pode chegar a 306 delegados, se confirmar a vantagem nos estados da Geórgia e do Arizona. E agora quem somou 270 delegados no final de semana e por isso foi eleita para abrir a nossa chamada externa é Monalise Canali nessa manhã de segunda-feira, trazendo todas as novidades que o Conecta News traz, que foram gravadas aqui na região. Bom dia, Monalise. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Nossa, que baita informação, né? Em primeira mão fui eleita e nem estava participando de nada. Mas tudo bem, é isso mesmo, Thiago, trazendo as informações sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo. Hoje, se você é da nossa região, aqui de Nova Prata, você já ouviu falar no Parque Caldas de Prata, né? O Parque das Águas Termais. Se você ainda não conhece esse espaço, ainda não visitou, não é da nossa região, não sabe nem o que é, fica ligado na reportagem que roda hoje sobre o Parque Caldas de Prata, que a gente apresenta tudo que tem nesse parque. Quem sabe você se atrai, dá uma passadinha lá, se você já foi e volta, porque é muito bacana, é contato com a natureza, são águas termais mesmo, diversos benefícios, enfim. Confira essa reportagem que daqui a pouquinho o Beto e o Thiago estarão chamando. Além disso, a gente traz uma reportagem muito importante sobre a campanha Novembro Azul, né? Tivemos Outubro Rosa, agora Novembro Azul. Não faz muito tempo que essas datas estão distintas, né? Que cada mês tem uma cor que se refere a alguma coisa da saúde. Então, Novembro Azul, sobre o câncer de próstata, conversamos com o Dr. Rodrigo Mantovani, que fala conosco, então, justamente sobre essa campanha, sobre a doença, sintomas, enfim, como é que ela funciona. Beto e Thiago, a gente lembra então que seguimos a nossa série de debates e na noite de hoje teremos o debate do município de São Jorge. Ambos os candidatos estão confirmados, né? Confirmaram presença. Não tínhamos certeza, né, se isso iria acontecer, porque como já aconteceu, os candidatos podem reclinar o convite. Então hoje os 2 candidatos estão confirmados. E para você que está nos assistindo e tem interesse em fazer uma pergunta, um questionamento aos candidatos, muitas perguntas estão chegando para nós por direct do Facebook. O que acontece é que durante a live nós estamos analisando no Facebook e no YouTube as perguntas que são direcionadas a algum candidato, elaboradas na live do Facebook ou do YouTube.
a gente tem o pessoal ali da mesa que cuida dessas perguntas e que vai avaliar, então, se ela é possível de ser feita ou não quando chega nos temas livres. Então, se você tem alguma pergunta, encaminha durante a live, que inicia às 21 horas ao vivo, encaminha para o seu candidato, que daí ela vai ser avaliada e talvez ela possa ser direcionada ao candidato em questão. Na sequência, estaremos ao vivo trazendo algumas informações sobre as eleições dos Estados Unidos, sobre o estado de calamidade lá do Amapá também. E é com vocês agora do estúdio, Beth e Thiago. Muito obrigado, Monalise, que está retomando aí para trazer para nós as informações desse estado caótico em que o Amapá entrou na última semana. E por sinal, né, Beto? Muito pouco se falou perto da dimensão do que seria o extremo norte do país, há mais de quase uma semana sem luz, sem água, sem fornecimento de energia, uma série de problemas sociais ocasionados disso. E Monalise vai trazer as informações porque nesta madrugada as Forças Armadas entraram na situação para levar geradores e devolver uma estabilidade social ao estado do Amapá. Mas, Beto, voltando para as notícias internacionais, qual foi a trilha sonora que Joe Biden escolheu? Mas também continuando falando do Amapá, são estados de guerra lá. Exatamente, Beto. Ficou muito complicado o estado do Amapá. E seguindo com as informações sobre os Estados Unidos, Biden, assim, a parte musical, né, que Joe Biden usou a trilha sonora do Coldplay para comemorar a vitória. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou uma exibição de fogos de artifício na cidade de Wilmington, no estado de Delaware, na noite de sábado, utilizando como trilha sonora uma canção do Coldplay. O democrata usou a Sky Full of Stars, música originalmente gravada pela banda Chris Martin em seu sexto álbum de estúdio Ghost Stories, de 2014. E Biden estava comemorando sua vitória sobre o republicano Donald Trump, depois de conquistar a votação necessária no estado da Pensilvânia. E também seguindo com informações dos famosos, Lady Gaga, Kim Kardashian e vários famosos celebram a vitória de Joe Biden e Kamala Harris. Os cantores aí usaram o Twitter para publicar homenagens ao presidente e várias celebridades norte-americanas aí estamparam fotos e outras homenagens a Biden e Harris. Kamala Harris, por sinal, né, Beto? A primeira mulher asiática, descendência asiática, ela é, na verdade, né, a assumir a vice-presidência norte-americana. E segundo o portal da CNN Brasil, o fim do Obamacare representaria grande corte de impostos para os ricos nos Estados Unidos. Os norte-americanos ricos podem desfrutar de um grande corte de impostos se a Suprema Corte anular a lei de cuidados acessíveis, conhecida como Obamacare. O motivo é que a legislação da saúde do país incluiu 2 impostos cobrados especificamente sobre as pessoas de alta renda. Elas desapareceriam se o Obamacare chegasse ao fim. E tu sabe o que é o Obamacare, Beto? O Obamacare é aquilo que a gente chama aqui como o SUS, propriamente dito. Né? Porque os americanos não têm aí um sistema único de saúde, de acesso universal. Lá você tem que pagar por um seguro-saúde. E a última gestão de Barack Obama, ele tentou implantar aí um sistema para saúde. E Beto, a próxima notícia que a gente traz é do portal BBC e faz uma comparação aí, abre aspas, o Mick Jagger da política. Com Trump derrotado, o presidente Bolsonaro acumula apostas erradas nas eleições de outro país. Tava rolando até um meme nesse último final de semana que o presidente Jair Bolsonaro deu de presente uma camiseta da seleção brasileira para o Maurício Macri na Argentina e ele perdeu a eleição. Depois ele estava dando para o Donald Trump e o Donald Trump perdeu a eleição e a BBC não perdoou, chamou ele de Mick Jagger, mãos de pântano. Agora, mudando um pouco de assunto, faz seu comentário. Segundo o portal Globo, Irã e Cuba afirmam esperar um novo rumo na relação com os Estados Unidos com a vitória de Biden. O fato, Beto, é que tanto os iranianos quanto os cubanos sentiram um endurecimento, né, das medidas quando Donald Trump assumiu. Inclusive, Obama, antes de deixar o poder, tinha sinalizado aí o fim de algumas sanções contra a ilha dos irmãos Castro e as negociações com o Irã avançavam.
Trump fechou essas tratativas e no começo desse ano, inclusive, ordenou um ataque militar contra os generais iranianos que estariam no Iraque. E aí as situações ficaram bastante diplomaticamente abaladas. Vamos aguardar ainda, porque essa briga é muito mais antiga que nós, entre Irã e Estados Unidos, Cuba e Estados Unidos, e a gente tem que aguardar quais serão as próximas definições. O fato é que o sentimento é que parece que um anjo da guarda vai assumir a Casa Branca. Não pense dessa forma. Joe Biden é também político, mas não quer dizer que por ser oponente de Donald Trump ele seja a Santíssima Trindade em pessoa, né, Beto? Isso mesmo. E segundo o portal Canal Rural, nos Estados Unidos, o Fed mantém a taxa de juros entre 0 e 0,25% ao ano em decisão unânime. Os integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto, o FOMC, da sigla em inglês, do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central dos Americanos, decidiram, na quinta-feira, dia 5, manter a taxa dos Fed Funds na faixa de 0,0% e 0,25% ao ano, conforme esperado por analistas. A decisão foi por unanimidade. O FED também decidiu manter a taxa de desconto de 0,25% e a taxa de juros sobre excesso de reservas, na sigla em inglês, de 0,1%. E agora informações sobre a pandemia. A OMS tem uma nova aposta de medicamento que seriam anticorpos clonados e esteroides e rejeitou o remédio Remdesivir contra a Covid. Então, aí a nova aposta da Organização Mundial da Saúde são anticorpos monoclonais e esteroides, que seriam um tratamento alternativo para combater os casos da Covid-19 antes da vacina. E segundo o portal Correio do Povo, a França registra quase 90 mil casos de coronavírus em um único dia. O Ministério da Saúde da França relatou 86.852 casos de Covid-19 no sábado, batendo recorde de novas infecções pelo terceiro dia consecutivo e alcançando um total de 1.748.705 pessoas já contaminadas com a doença, segundo informações do portal News Sky. Com esses números, o país é o quinto em número de infecções no mundo. Em média, 1 em cada 5 testes de coronavírus apontam positivo e as mortes associadas à doença já ultrapassam a marca de 40 mil, com aproximadamente 27.660 pessoas em tratamento hospitalar. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, voltamos, Beto, com as informações da política e da atualidade. Isso mesmo. Agora 8 horas e 38 minutos. Conecta Mais TV. É muito nossa. Voltamos já. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê!
Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Retornando para você a sua central de notícia, a sua central de informação, com um oferecimento de Preto Veículos, representante Chevrolet para Nova Prata, Veranópolis e Guaporé, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio, Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado, Tá na Roda, Pneus, o Auto Center mais completo da nossa região, Adilnet Telecom e Unimed Vale das Antas. Agora, 8 horas e 42 minutos. A previsão do tempo para esta segunda-feira de chuva aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 16 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 21 graus. E a previsão é também de chuva para os próximos dias. E nesse momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações, agora indo para a parte da política. Segundo o portal G1, a Justiça obriga o retorno em 3 dias de 100% da energia no Amapá. E a multa é de 15 milhões de reais. A Justiça Federal determinou na noite de sábado o prazo de 3 dias para que o apagão no Amapá seja completamente solucionado com 100% da eletricidade restabelecida sob pena de multas de 15 milhões de reais. No documento assinado pelo juiz João Bosco Soares, também fica decidido que a empresa privada Isolux, responsável pela administração da subestação, deve apresentar até em 12 horas o plano de ações para o restabelecimento de serviço e que deve receber sanções contratuais. A empresa ainda não tinha se pronunciado sobre esta decisão. Exatamente, ainda o caso da situação no Amapá após um incêndio em uma subestação temporal, uma sucessão de casos fortuitos e forças maiores que levaram um estado inteiro da federação e todos os seus municípios ficarem sem energia elétrica desde a semana passada e em 2020, né, Beto Guidini? O Brasil é autossuficiente em produção e geração de energia elétrica, as maiores usinas hidrelétricas do mundo, inclusive Belo Monte, que está concentrada aí muito próximo ao Amapá, no estado do Pará, e nós temos um apagão. Pelo portal BBC é trazido aí um resumo do que está acontecendo. Com comida estragando e usando água da chuva, moradores do Amapá relatam desespero. Abre aspas, estamos abandonados. Moradores de Macapá, na capital do estado, relataram à BBC Brasil uma situação caótica.
4 dias sem energia elétrica na cidade, a comida estragando na geladeira, a falta de água nas torneiras, filas quilométricas para sacar dinheiro vivo e abastecer o carro. Estamos, abre aspas, estamos abandonados e desesperados. Não tem como esperar 10 ou 15 dias com essa situação para se resolver, disse Lucas Cavalcante, de 20 anos, estudante de Direito. A queda de energia foi provocada em um incêndio em uma subestação na capital do estado no dia 3/11, ou seja, terça-feira da semana passada, e atingiu 13 das 16 cidades do estado. Então, além de ser um estado pequeno, com poucas cidades, o Amapá agora se demonstra como uma infraestrutura baixíssima e sem luz há quase uma semana. Isso mesmo. E seguindo falando de Amapá, sem energia elétrica, segundo o portal Notícias do RX7, sem energia elétrica, a situação do Amapá é de zona de guerra. Segundo Sem Energia Elétrica, moradores das cidades do Amapá enfrentam borrachudos e bombas de efeito moral. Uma onda de revoltas pelo apagão entra desde domingo no 6º dia e ocorre em bairros das periferias. No sábado à noite, à madrugada de domingo, o protesto de remédios terceiro no município de Santana, a 20 quilômetros de Macapá. Foi reprimido pela tropa de choque do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Os agentes dispersaram manifestações que bloqueou com fogo e pneus uma das vias de acesso à cidade, com cerca de 120 mil habitantes. E também no sábado, o governo federal anunciou a retomada do abastecimento de 65% da energia com um sistema de rodízio. Exato, e o portal G1 traz detalhes desse sistema de rodízio. Ele duraria 6 horas por dia e a CEA divulgou os cronogramas. A subestação que pegou fogo na semana passada voltou a operar no último sábado com apenas um transformador. E o conjunto de hidrelétrica está trabalhando para fornecer a energia. E agora a divisão da Companhia de Eletricidade do Amapá divulgou um sistema com rodízio de 6 horas para cada região, porque, segundo a companhia, 65% da capacidade do sistema elétrico foi reestabelecido. Em alguns locais, a luz sequer retornou. Beto Guidini, o que fica dessa pergunta é: temos condições de ter um blackout em um estado inteiro e ficar mais uma semana sem luz em 2020 no Brasil, um país que se gaba, bate no peito e diz que é autossuficiente energético? As pessoas sem energia elétrica, uma zona de guerra, né, que é muito fácil você fazer o caos, é só você cortar a energia de um local, e aí as pessoas no Amapá, abandonadas à própria sorte, sem água, sem luz, sem combustível, sem comida, fica muito complicado a gente noticiar isso em 2020. É muito triste, Thiago. E surpresa também para esse Brasil, né? E segundo o portal Repórter, uma operação localiza estúdio com material de abuso infantil. Investigadores que estão atuando na Operação Luz na Infância 7, deflagrada na sexta-feira com a participação de policiais civis em 10 estados e com a frente de ações em outros 4 países, disseram que entre os presos há um que tinha, em uma cidade de São Paulo, um estúdio onde eram produzidos conteúdos de abuso e exploração de crianças e adolescentes. Até o momento, 49 pessoas foram presas em flagrante. Só em São Paulo foram 29 prisões. Em Santa Catarina foram 8, no Paraná 4, no Pará 3, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul tiveram cada um uma prisão em flagrante. E agora um caso que também veio à tona nesse último final de semana. Um juiz acusado de atuar como coach na internet foi demitido e recorreu ao Conselho Nacional de Justiça. O magistrado diz que a acusação não procede e que alega ser vítima de um possível racismo por ter entrado no concurso através das cotas. O juiz de direito, Dr. Senivaldo dos Reis Júnior, que trabalhava aí num órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi demitido por atuar como coach na internet e teve que ingressar no CNJ. Segundo o relator, a verificação das nulidades apontadas constitui uma tarefa complexa e incompatível com a cognição somária própria do juiz. Sendo assim, ele negou o pedido e intimou o TJ para prestar informações. Ou seja, tem muita gente que ocupa aí as horas vagas na internet para treinar as pessoas e ser coach e tudo mais, só que nesse caso, incompatibilidade de função de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo. E segundo o portal Metrópolis,
Mulheres ocuparam a Avenida Paulista para pedir justiça por Mari Ferrer. A silenciosa durante a maior parte do período pandêmico, a Avenida Paulista, no coração da maior cidade do país, voltou a ser palco de protestos no domingo ontem. Manifestantes, a grande maioria mulheres, ocuparam o asfalto na tarde para pedir justiça por Mariana Ferrer, jovem de 23 anos que se tornou um símbolo de luta contra o machismo depois de a humilhação que sofreu num processo de denúncia de estupro e se tornou pública. Mas não foi só em São Paulo, Beto. Nós tivemos um protesto aqui em Nova Prata também. Várias meninas aí estiveram na Praça da Bandeira nesse último final de semana e também fizeram um protesto pacífico contra as situações desse caso. E seguindo com as últimas informações da política, o eleitor poderá justificar a ausência pelo celular nas eleições municipais, aponta o portal CNN Política. Como o voto é obrigatório e precisa de justificativa, também agora pelo telefone celular ela pode ser feita. E agora, partindo para a atualidade, né, Tiago? Segundo o portal NCT Total, o avanço do coronavírus em Florianópolis leva órgãos públicos a suspenderem atividades presenciais. Órgãos públicos que funcionam em Florianópolis recuaram nas atividades presenciais durante o avanço do coronavírus. Os números da doença na capital catarinense voltaram a preocupar nos últimos dias e, por isso, essa semana, pelo menos 13 instituições anunciaram que irão paralisar. E agora uma informação que vem do portal O Município. Um acidente trágico aí no litoral catarinense. Um homem de 32 anos acabou vindo a óbito e uma mulher de 27 ficou gravemente ferida após um acidente de jet ski que ocorreu na tarde de ontem. Conforme relatos da vítima, a moto aquática estava passando próximo às pedras entre as praias de Taquaras e Laranjeiras quando foram surpreendidos por uma forte ondulação. E ainda assim, segundo as informações, passou perto do local do acidente, o homem ficou pendurado pelo jet ski aguardando o resgate. Como ela aparentava estar bem, as circunstâncias ainda serão investigadas. A identidade também não foi revelada, mas um acidente aí que desperta a curiosidade e a atenção, já que a época do verão está chegando e as motos aquáticas ganharam o gosto popular de muita gente aí. Também pode acontecer acidente com esse tipo de veículo. E agora, por isso, aqui agora foi um susto, né, Thiago? Segundo o portal Isto É, nos Estados Unidos, uma baleia jubarte quase engole dupla de mulheres em caiaques. A Julie McSorley e Liz Contrell navegavam tranquilamente pelas águas de Avala Beach, quando por um pouco não foram engolidas por uma baleia jubarte. As duas amigas remavam a uma distância de 9 metros das baleias, quando uma rede de iscas apareceu ao lado da dupla. Assim que via aquela bola de peixe sair da água, via a baleia subir, contou-lhes, e de repente ela foi erguida e estavam na água. E muitas pessoas que presenciaram o momento acreditaram que as mulheres tivessem sido engolidas pela baleia. Mas, na verdade, as duas amigas acabaram sendo apenas afundadas pelo animal e logo voltaram à superfície com vida e sem ferimentos. Exatamente, Beto. Esse vídeo tomou conta da internet no último final de semana e depois elas deram uma entrevista também e foi dito que o que aconteceu, a baleia, por engano, acabou abocanhando, né? A baleia jubarte, ela não é um animal carnívoro, predador, como, por exemplo, as orcas. Ela se alimenta basicamente de krill, que é uma espécie de camarão. E ela também não tem dentes, o que facilitou a vida das duas mulheres. Mas o fato é que elas foram engolidas e depois foram aí cuspidas para fora, com o perdão da palavra. As duas passam bem e do episódio vai ficar a lembrança de uma coisa histórica aí. Quase Jonas e a baleia, o Pinóquio e o Gepeto, né, que foram engolidos. Mas o fato foi esse no final de semana. Mas aqui, pelo fato, aconteceu mesmo. Segundo o portal Happiness, um mergulhador engolido por baleia diz, abre aspas, abriu a boca para me cuspir, diz ele. O mergulhador profissional sul-africano, Ranier Schiffers, foi engolido por uma baleia na cidade de Porto Elizabeth, na África do Sul, enquanto um homem gravava predadores se alimentando de sardinhas na costa meridional do continente africano. Uma gigante baleia de Bright estava
abocanhando o cara, Thiago. Já Que pensou? complicado final de semana para ser engolido por baleia, né? Só tá na praia para isso acontecer. E as informações que a gente traz também na atualidade pelo portal UOL Carros, uma releitura, uma Ferrari clássica ganhou uma nova versão feita totalmente em fibra de carbono e aí está à venda disponível por $1 milhão. E quem fez foi a britânica GTO Engineering, que desenvolveu esse projeto a partir de um modelo clássico. E um fato raro aqui, segundo o portal Município, em parto raro, um bebê nasce dentro da bolsa miniótica no sul do estado. Segundo o Hospital Materno Infantil de Santa Catarina, em Criciúma, realizou na quinta-feira um procedimento raro, o parto normal de gêmeos e, mais do que isso, um dos bebês empelicado, ou seja, ainda na bolsa e envolto em um líquido amniótico. A grande maioria das vezes, o parto gemelar é feito por cesariana e com rompimento da bolsa. E os gêmeos Brian e Emanuel são filhos de Keila Barbon, Henrique e Gilmar Concato da Silva, que moram em Forquilinha, uma cidade vizinha a Criciúma. E as informações aí que fica a dica pelo portal UOL, criminosos usam tomada USB em locais públicos para roubar os dados do seu celular e também atacar aí os seus aplicativos. Essa é uma sensação muito boa, você precisa do telefone e no local público oferece uma entrada USB e você coloca para carregar. Contudo, especialistas alertam aí para a situação do Joyce Jenkins, que é uma das modalidades que os criminosos usam essas portas de cabo USB para dissipar software maliciosos que clonam os telefones e fazem aí o uso de dados e outras situações. E agora uma notícia bem bonita aqui, Thiago. Segundo o portal Estúdio, um pai órfão adota 5 irmãos para evitar o que aconteceu com ele. O pai que ficou órfão decidiu adotar 5 irmãos para não separá-los nem repetir o que aconteceu na vida dele. Robert Carter, de 29 anos, é solteiro e passou anos no sistema de adoção de Ohio, nos Estados Unidos. Ele entrou no sistema aos 12 anos e somente anos mais tarde se reuniu com sua irmã e irmão mais novos. Ele disse que todas as noites conversa com eles e diz: "Eu sou seu pai para sempre e é como se eu estarei sempre aqui para ajudá-los", afirmou ele. E o obituário do final de semana, a despedida dos famosos, a icônica cantora Vanusa se despediu aos 73 anos. Ela estava residindo em Santos, no litoral paulista, e o velório e o enterro acontecem hoje pela manhã em São Paulo. Em nota, a assessoria da cantora disse que aí as informações do funeral e ela contava com 73 anos e estava em uma casa de repouso. E por volta das 5h30 da manhã, a equipe de atendimento percebeu que os sinais vitais dela estavam comprometidos. A cantora foi socorrida, mas não houve o que fazer. Agora o ranking dos carros, segundo o portal da CNN Brasil. Onix, Strada e HB20, veja o ranking dos carros mais vendidos em outubro. Antes da pandemia de Covid-19, o ranking mensal de carros mais vendidos do Brasil não apresentava grandes variações. Porém, em 2020, a tendência é outra e a lista tem alterações significativas de um mês para o outro. É o que aconteceu mais uma vez em outubro. No mês passado, o Onix, da Chevrolet, voltou ao primeiro lugar do ranking. O carro mais vendido dos últimos 5 anos caminha para manter o título em 2020. Só em outubro foram 12.203 unidades vendidas do hatch. E agora, informações que a gente traz pelo portal CNN Internacional. 7 coisas que aconteceram no mundo e na semana passada, isso enquanto só se falava das eleições norte-americanas. A primeira delas é o estado de emergência após o apagão no Amapá. A segunda coisa, uma nova legislação na Rússia pode dar imunidade vitalícia a ex-presidentes, ou seja, eles nunca mais poderão ser processados criminalmente. A terceira questão é que as forças israelenses destruíram casas em uma comunidade palestina na semana passada, atingindo inclusive crianças e pessoas desabrigadas. Outra informação, um dos jornalistas mais conhecidos da Índia foi preso. Isso mesmo, Beto, um dos jornalistas mais conhecidos, Arnab Goswami,
que ele, que é um rosto conhecido por fundar a República TV, foi preso acusado de contribuição com o suicídio de Avaí Naik, um suicídio que ocorreu em 2018. As coisas estão bastante tensas aí na mídia indiana. O governo Trump avança na venda de drones ao custo de 2,9 bilhões de dólares e também o presidente da Tanzânia foi empossado após votação disputada na África e operações militares da Etiópia alimentaram temores de uma guerra civil recomeçando no país. Tudo isso aconteceu e a gente só falava dos delegados da Pensilvânia, do Nebraska, do Delaware e da eleição americana, mas o mundo continuou a girar. Isso é verdade, Thiago. E segundo o portal Estúdio FM, após estouro de foguete, lavoura pega fogo em Ibirubá. Por volta das 19 horas, o Corpo de Bombeiros do dia 7, o Corpo de Bombeiros de Ibirubá foi chamado para controlar um incêndio na lavoura do bairro Progresso, em Ibirubá. O local fica próximo à Arena Pernambucana, entre a Rua General Osório e ERS 506. As labaredas foram registradas em diversos pontos do município. Segundo informações, o estouro de foguete foram ouvidos antes do fogo iniciar. As chamas foram controladas, mas ninguém se feriu. Isso foi importante também nisso, né? Tantas queimadas e coisas assim, os caras vão soltar foguete ainda. E a gente, na parte que nós falamos da região, novamente o Corpo de Bombeiros teve que ser deslocado para apagar vários focos de incêndio aqui nas nossas cidades. Nós vamos para o intervalo, voltamos já com os destaques do esporte e do nosso estado. Agora, 9 horas, 1 minuto. Conecta Mais TV. É muito nossa. Voltamos já. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000.
trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando ao vivo para você, a sua central de notícias, a sua central de informações, o Conecta News de segunda a sexta-feira, sempre das 8 até as 10 da manhã, com muita notícia e informação sobre tudo o que acontece. Beto, conta para nós como é que está o tempo lá fora, porque Monalise Canali está chamando com informações. Isso mesmo, Tiago. Agora 9 horas e 5 minutos. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de chuva aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 16 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 21 graus. A previsão também é de chuva para os próximos dias. E nesse momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E tu sabe quem está assistindo conosco hoje de manhã, Beto? Tem a dona Carmen Corso, a dona Tere Cúnico, o seu João Luiz da Costa, a Lúcia Cassol, o seu João Luiz Teles Paim, a dona Maria Dolores Ilha, a dona Mirene Vera Furlaneto, todo mundo ligado no Conecta News nessa segunda-feira. E Monalise vai trazer informação para todo mundo que está conectado. Isso mesmo, Monalise? Exatamente, Thiago, Beto. A gente retorna agora falando um pouco sobre as eleições lá dos Estados Unidos, o que está se passando lá, né? A gente já sabe que esse é um assunto meio batido, mas existem umas informações que talvez vocês não tenham conhecimento. Além disso, trazemos também algumas informações sobre o estado do Amapá aqui no Brasil, que está com apagão, né? Já é um estado de calamidade e a gente daqui a pouquinho fala sobre esse assunto. Iniciando sobre as eleições, então, o democrata Joe Biden, né, com 77 anos, ele está liderando com 290 votos as eleições dos Estados Unidos. O seu oponente, o republicano Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, ele não está aceitando essa derrota. O que está acontecendo é que ele fala que há fraudes nas eleições, que a contagem dos votos está errada, e mesmo assim ele insiste de que a contagem está errada e não aceita a sua possível derrota. Beto, Thiago, vocês já imaginaram o que acontece se Joe Biden ganha as eleições, mas Donald Trump se recusa a passar esse cargo ao possível futuro presidente dos Estados Unidos? Então, essa pesquisa já foi realizada, a gente traz então essas respostas para vocês. Até o dia 20 de janeiro do ano 2021, até o ano que vem, não acontece nada caso o atual presidente não queira ceder o cargo ao seu oponente. A partir desse dia, que é o dia de posse do futuro presidente dos Estados Unidos, ele pode ser retirado, inclusive, à força da Casa Branca. Donald Trump, então, ele não é obrigado a reconhecer a derrota e fazer aquele tradicional discurso no final das eleições. Essa é mais uma tradição do que uma obrigação. O que acontece é que, se ele não fizer, ele vai ser mal visto e as suas futuras possíveis eleições serão marcadas, porque vai ser a primeira vez na história dos Estados Unidos que isso não vai acontecer. Estamos sendo precipitados, né, ao dizer que não vai acontecer, mas no que está se encaminhando, a gente percebe que não há esse ar de, como eu posso dizer, de confraternização entre ambas as partes, né? Então, segundo Donald Trump, né, até o dia 20 de janeiro há muito processo eleitoral. E nesse período, Trump pode, de fato, tentar reverter a situação. E ele promete, né, que vai tentar judicializar a eleição. Isso significa que, a partir do momento que as eleições estiverem encerradas, ele vai entrar com algum processo legal tentando reaver esses votos e tudo mais. Porém, isso só vai acontecer caso ele tenha provas concretas de que houve fraude nas eleições atuais que estão acontecendo, coisa que possivelmente, provavelmente, Donald Trump não tenha. Mas aí, Thiago, falando agora do nosso Brasil, né? Muito se fala que as mídias estão tão cegas com essas eleições dos Estados Unidos que esquece de olhar para a própria casa. Isso é verdade. Acontece que o estado do Amapá está há 7 dias num apagão que iniciou na última terça-feira, dia 3. E somente ontem, domingo, que voltou alguns municípios a terem o restabelecimento da energia elétrica, e isso não é 100%, está sendo feito de forma de rodízio para todos os municípios atingidos por esse apagão que aconteceu, então, no último dia 3, terça-feira.
foi surpreendido com esse apagão, então, e essas pessoas não estão tendo acesso a nenhum tipo de informação no caso da alimentação, não estão tendo acesso aos hospitais que estão superlotados. Os hospitais, sim, eles estão recebendo geradores de energia para 24 horas, mas eles estão lotados, então o pessoal não está tendo acesso à saúde, não está tendo acesso à alimentação, nem ao seu próprio dinheiro, porque não estão conseguindo sacar dinheiro e os estabelecimentos não estão conseguindo aceitar o cartão por conta de que precisa da energia elétrica. Então, o estado do Amapá está em um estado bastante crítico. Ontem, né, na noite de ontem, domingo, a Força Aérea Brasileira e a Marinha do Brasil estiveram lá e eles estão entregando alguns geradores para todos esses municípios, né, alguns pontos específicos. No domingo também, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, realizou uma visita à subestação do Laranjal do Jari, no interior do Amapá. Porém, o estabelecimento completo da energia está previsto somente para o final dessa semana e não tem um dia específico para isso. Então, pode ser que nem seja no final dessa semana e sim no início da próxima semana. 2020 realmente está sendo um ano para ficar na história. Infelizmente, não por coisas boas, né? Existe aí uma pandemia, já tivemos nuvens de gafanhotos, agora o estado do Amapá nessa calamidade, enfim. Mas esperamos que tudo dê certo e que se restabeleça essa energia logo para que o pessoal consiga sobreviver, né? Consiga manter a sua qualidade de vida. Mais informações no decorrer da nossa programação. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado, Moralize, pelas informações, passando aí da Casa Branca até Macapá, os principais fatos que nós temos nessa segunda-feira. A Moralize atualiza e agora vamos para os destaques do esporte, contando com o apoio de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado, tá na roda Pneus, o autocenter mais completo da região, a Dilnet Telecom, Unimed, Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet. Agora são 9 horas e 12 minutos. Começamos pelo esporte, segundo o portal do Globo Esporte. No Rio, o Grêmio passa pelo Fluminense e alcança a terceira vitória seguida no Brasileiro. Isso aconteceu, né, Thiago? Você tem mais informações sobre isso? O Tricolor ganhou ontem do Fluminense jogando fora de casa, conseguiu essa vitória miúda de 1-0, mas extremamente importante aí, garantiu mais 3 pontos, isso que jogou no Maracanã. O Grêmio, que tem uma touca de sempre que joga no Rio de Janeiro, perde, mas ontem aí com gol de PP, já no primeiro tempo, o Tricolor voltou com 3 pontos aí na tabela e um bom resultado para deixar o clima no Brasileirão mais calmo nesse mês de novembro. Aí já pelo Inter, Thiago, o Inter empata com o Coritiba, mas mantém liderança graças ao Atlético de Minas Gerais. O Internacional esteve na frente 2 vezes, mas cedeu um empate de 2-2 ao Coritiba. Ontem, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileiro, o time gaúcho, que teve Heitor expulso e jogou praticamente todo o segundo tempo com 10 atletas, só manteve a liderança do campeonato por causa da derrota do Flamengo para o Atlético de Minas Gerais. O Inter soma 36 pontos e está sozinho na ponta. O Atlético de Minas Gerais é o segundo com 35 pontos, mas tem um jogo disputado a menos. E o Flamengo caiu para o terceiro, também com 35 pontos, mas atrás no número de vitórias. E olha essa, Beto Guidini, o capitão da seleção da Rússia, foi cortado do time após o vazamento de um vídeo íntimo. Artem Dzyuba comemorando aí, na foto você vê ele está comemorando um gol, mas a comissão técnica da seleção da Rússia cortou temporariamente o capitão do time após que um vídeo íntimo dele vazou e ele aparecia ali, né, enfim, numa situação bastante íntima e aí não vai poder fazer parte do time da Rússia. E segundo o portal Globo Esporte, né, a Praia do Norte em Nazaré é interditada e o surf proibido para evitar aglomerações. A Capitania do Porto de Nazaré decidiu proibir por tempo indeterminado a prática de surf e towing na Praia do Norte, conhecida pelas ondas gigantes de Nazaré. A medida, que tem como objetivo impedir aglomerações e uma nova onda de contágio do Covid-19 na região. E na última semana, com o swell histórico, centenas de pessoas se reuniram na cidade
para acompanhar os Big Riders ao vivo, causando aglomerações e um grande fluxo na região. A decisão da Direção-Geral da Saúde de Portugal respeita as novas restrições do país no combate ao coronavírus. Exato, Beto. A Praia de Nazaré aí, ela é mais conhecida no mundo inteiro por ter as maiores ondas e é um ponto procuradíssimo pelos praticantes de vários esportes aquáticos. E encerrando as notícias do esporte, trazemos atualizações aí do caso Maradona. Ele que com 60 anos teve que passar por cirurgia no cérebro às pressas e a continuidade aí do estado médico no último sábado, as informações que se tinham dele é que ele foi sedado para conter os sintomas de uma crise de abstinência, enquanto ele tenta se recuperar dessa cirurgia bem-sucedida no hospital. E agora são 9h15. O novembro é marcado pela campanha de conscientização contra o câncer de próstata, e conhecido como Novembro Azul, né? E nesta reportagem vamos ouvir o Dr. Renato Mantovani, que nos explica mais sobre a campanha e também sobre a doença. Vamos conferir. A campanha Novembro Azul iniciou no ano de 2008 e foi fundado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida aqui do Brasil. Essa campanha já se espalhou por mais de 20 países e o principal objetivo é debater sobre a saúde do homem, mais especificamente sobre o câncer de próstata. Nessa reportagem conversamos com o doutor clínico geral Renato Mantovani, que fala pra gente um pouco mais sobre essa campanha e demais informações. Como as doenças neoplásicas, câncer, a questão de a gente descobrir com precocidade a alteração impacta muito favoravelmente no prognóstico, na possibilidade de cura. É importante a gente realmente fazer os exames, no caso da próstata, no homem, acima de 45 anos, a gente fazer uma prevenção, fazer uma busca ativa de alguma alteração, para poder realmente implementar um tratamento o mais cedo possível, com maior chance de resolver o problema. E a questão do Novembro Azul é mais ou menos para conscientizar isso, para a gente ter uma procura maior das pessoas, do homem procurar realmente fazer uma avaliação e, se está tudo bem, ótimo, se tem alguma alteração, já providenciar tratamento para isso. A questão da próstata no homem é que, com o envelhecimento, com a idade chegando, a gente vai ter, de uma forma fisiológica, de uma forma normal, um aumento do volume da próstata, E isso pode, daqui a pouco, realmente trazer alguma alteração, principalmente na micção, na capacidade do homem urinar de uma forma completa, Pode começar a complicar em termos de favorecer alguma infecção urinária, alguma cistite, Então, qualquer sintoma nesse aspecto, a gente tem que dar uma conferida, realmente se há alguma alteração mais grave ou não. Geralmente os sintomas são dificuldades para urinar, odor ao urinar, e muitas vezes isso está associado só com o crescimento natural da próstata, não com uma doença, não com câncer, no caso. Mesmo que a pessoa não tenha sintomas, se ela já chegou nessa idade, 45 mais ou menos, é importante fazer uma checagem, tanto com exames de laboratório quanto exame clínico, para justamente a gente poder detectar isso aí com precocidade, dá tempo de fazer, se for o caso, fazer um tratamento efetivo e muitas vezes curar. O exame é muito importante para a gente ver se está tudo bem, se está tudo dentro do normal ou não, porque é a idade que realmente começa a haver um crescimento maior da próstata, e favorece muitas vezes o crescimento também de células cancerosas e de um possível câncer. Na eventual presença de alguma alteração mais complexa, a gente encaminha para um especialista, no caso um urologista, mas a avaliação inicial, o foco realmente do Novembro Azul é geralmente um exame com uma consulta com um clínico, uma avaliação clínica, que vai constar de exames clínicos, de uma história da pessoa, e principalmente nesse caso é importante a hereditariedade, Então, por exemplo, se a pessoa já teve na família pais ou avós ou tios com câncer de próstata, é importante ter um cuidado redobrado em relação a isso,
e a parte da avaliação laboratorial, né, que a maior parte das vezes a gente faz inicialmente o PSA, que é o teste para ver se existe alguma alteração, né, ressaltando que o PSA pode estar alterado e não ser câncer, né, a gente tem que não se assustar também com um resultado alterado muitas vezes. E nos casos que há necessidade realmente do auxílio do especialista, a gente tem como encaminhar, né, através da prefeitura mesmo, para consultas com um urologista. Agora, olhando para a câmera, eu pede que te deixe um recado para todos os homens que façam esses exames com rotina, que a partir da certa idade procure mesmo auxílio e tudo mais. Então, eu só queria lembrar, né, nós estamos aqui na unidade central de Nova Prata, do posto de saúde, que os homens procurem fazer o teste, né, é importante e realmente existe um folclore, né, em relação ao exame ser desagradável, ser desconfortável, que na verdade, na prática não é assim. Né, é um exame bem simples, né, não envolve nenhum risco, nenhuma dor, né, e muitas vezes ele é complementado com exames de laboratório, né, então eu acho importante que a gente faça por causa disso. A doença, quanto mais precocemente for descoberta, melhor o resultado e maior a chance de cura, né? Então, retornando aí, e um feliz aniversário para o Dr. Renato Mantovani, que está comemorando hoje, né, Beto? Isso mesmo, 9 de novembro, aniversário do Renato Mantovani. 33 anos de idade, o Dr. Renato Mantovani. E seguindo com as informações do estado do Rio Grande do Sul, o estado amanheceu hoje com uma grande operação policial, a Operação Império da Lei 2, e ela fez com que líderes de facções criminosas fossem transferidos para presídios federais. A operação iniciou ainda na madrugada e tem previsão de terminar aí ao longo da manhã dessa segunda-feira. Então, integrantes de todas as forças de segurança e dos poderes das esferas federal e estadual concretizaram hoje uma nova ofensiva para neutralizar as ações do crime organizado no Rio Grande do Sul sob coordenação do programa RS Seguro da Secretaria de Segurança Pública do Estado e Administração Penitenciária, com a participação de 490 agentes e mais de 70 viaturas. Nessa manhã foi feita então a Operação Império da Lei, que transferiu 18 líderes de grupos criminosos para o sistema penitenciário federal. E seguindo as informações do nosso estado, segundo o portal Estado RS, o mapa preliminar da 27ª rodada do distanciamento controlado tem 3 regiões classificadas em alto risco. Na rodada em que o modelo de distanciamento controlado completa 6 meses de vigência, o Rio Grande do Sul volta a ter regiões com alto risco epidemiológico e também com baixo risco. A 27ª mapa preliminar divulgado na sexta-feira traz 3 regiões de bandeira vermelha, risco alto, 16 regiões com bandeira laranja, risco epidemiológico médio, e 2 em bandeira amarela, risco baixo. As regiões de Cruz Alta e Juiz Santo Ângelo apresentaram piora nos indicadores e passaram para a bandeira vermelha. Nas regiões de Erechim e Bagé, foi percebido o contrário. Ambas ficaram com bandeira amarela neste mapa preliminar. E a macro-região da Missioneira, como um todo, apresentou nesta semana crescimento de 17,86% na ocupação de leitos clínicos por conta do coronavírus, fechando a quinta-feira com 99 hospitalizações, o maior patamar nos últimos 30 dias. E em termos de casos confirmados em efeitos de UTI, o avanço foi de 5,26%, com 40 pacientes em tratamento intensivo por conta desta doença. E informação do portal Pioneiro, a Todeskine, que tem sede em Bento Gonçalves, inaugura uma nova fábrica em Cachoeira do Sul, com investimento superior a 110 milhões de reais. O projeto conta com uma área de 8,4 mil hectares de floresta plantada e um estoque de mais de 3 milhões de metros cúbicos de tora de madeira que serão processadas nessa nova fábrica, que fica no centro do estado do Rio Grande do Sul. E segundo o portal Giro de Gravataí,
O grupo que comprou a Multissom e inaugurou o CD de Gravataí projeta entregas em até 24 horas na região. Com 135 lojas entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o grupo Schumann, que recentemente inaugurou em Gravataí um centro de distribuição às margens da ERS 118, aposta na agilidade de entrega das mercadorias, além de projetar a abertura de novas lojas no Rio Grande do Sul. E conforme o grupo, a ampliação para o CD em Gravataí, que ocupa 10 mil metros quadrados no condomínio logístico, se deu pela logística eficiente e a garantia de agilidade na entrega de mercadorias pelo e-commerce, além de facilitar o abastecimento de suas lojas do estado. Agora, a projeção é de entregas em até 24 horas na região metropolitana. E informações do portal O Repórter: no último sábado, após uma briga, um homem ateou fogo num depósito de reciclagem em Cachoeirinha e os bombeiros tiveram que ser acionados para combater o incêndio. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido, e uma briga motivada entre pai e filho, Beto. Complicado, né, Thiago? E segundo o portal Estúdio FM, 3 suspeitos são presos após tentativa de homicídio de vereador em Seberi. Na manhã de sábado, dia 7, por volta das 10 horas e 30 minutos da manhã, na cidade de Dois Irmãos das Missões, na BR 468 ERS 331, foram presos 3 homens, supostos acusados de terem atirado com arma de fogo e agredido um vereador no município de Seberi. A informação é de que o parlamentar teria sido alvejado e posteriormente agredido por um bastão de madeira na cabeça por indivíduos que teriam ido até a sua residência no veículo GM Meriva e logo depois teriam fugido do local. Após a Brigada Militar de Palmeira das Missões tomar conhecimento da ocorrência, um policial militar de folga avistou o carro GM Meriva nas margens da rodovia, a qual realizou uma abordagem e solicitou apoio da guarnição de serviços. Do carro foi apreendido um revólver calibre 38, uma faca cabo plástico, um bastão de madeira, o valor de R$7 mil, instituído por ocorrência. E agora vamos para um breve intervalo. Na sequência, nós voltamos com mais matéria e as informações da região. Conecta Mais o Web TV. É muito nossa. Voltamos já. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Dom Antônio Empório de Carne.
O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Retornando ao vivo para o último bloco do Conecta News nessa manhã, a sua central de notícia, a sua central de informação. O News que conta com o apoio exclusivo de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros há 15 anos no mercado, tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, a Dilnet Telecom, Unimed Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet, para Nova Prata, Veranópolis e Guaporé. Beto Guidini, chove ou não chove hoje? Esperemos que sim, Thiago. Agora são 9 horas e 31 minutos. A previsão do tempo para segunda-feira é de chuva aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 16 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 21 graus. A previsão também é de chuva para os próximos dias. E neste momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E agora nós seguimos com as nossas informações sobre a nossa região, né, Thiago? Segundo o portal Estúdio FM, uma vaquinha online realizada para ajudar a família de Nova Prata. E criminosos usam da oportunidade para aplicar golpe. Por dificuldades financeiras decorrentes de problemas de saúde, a família Gaieski e Estrapasson de Nova Prata lançou uma vaquinha online, a fim de arrecadar valores para Simone Estrapasson e seus 2 filhos. Aliando o meio tecnológico com a solidariedade das pessoas, valores importantes estão sendo depositados. Entretanto, nos últimos dias, criminosos estão usando do fato para aplicar golpes. Então, muita atenção para que isso não ocorra. E informação que vem aí do portal Estúdio FM, e agora a gente vai fazer uma recapitulada do que aconteceu no final de semana na região. A Brigada Militar apreende drogas no centro de Nova Prata. Por volta das 22 horas da última sexta-feira, na área central, no chamado Calçadão, a Brigada Militar abordou um pequeno grupo de jovens e na busca foi localizado aí um cigarro de maconha. A droga foi apreendida e o menor foi encaminhado ao hospital e depois à delegacia de polícia para registro. E segundo o portal Estúdio FM, a Serra das Antas é liberada após a remoção de caminhão acidentado na BR-470 em Veranópolis. Segundo, foi liberada totalmente por volta das 16 horas e 20 minutos o fluxo da Serra das Antas de Veranópolis após a remoção de um caminhão acidentado no trecho. O trabalho que iniciou na quinta-feira após o caminhão tombar no local, que foi concluído no dia seguinte, sendo finalizado somente à tarde da sexta-feira. Para a remoção ocorrer, foi necessário bloquear momentaneamente a pista de alguns momentos e outros alteraram fluxos de um único sentido. O trabalho foi coordenado pela Polícia Rodoviária Federal. E agora informações que vêm do Corpo de Bombeiros, porque na tarde de ontem os bombeiros foram acionados para controlar chamas no bairro Valverde, em Veranópolis, após o início de um incêndio às margens da BR-470 por volta das 13 horas do dia de ontem. E segundo o portal Estúdio FM, universitários de Cotiporã realizam obras em praças da cidade. Antes do programa municipal Amigos de Cotiporã, o AC, a Associação dos Universitários Cotiporanenses, adotou a Praça Dom Fortunato Odorizzi. Durante o último sábado e amanhã de domingo, membros estiveram realizando a repintura dos brinquedos localizados na Praça Central de Cotiporã. A ação faz parte do projeto Amigos de Cotiporã e busca reforçar a parceria com a administração municipal e ofertar um espaço ainda mais bonito e aconchegante
para as crianças. E olha as informações dos incêndios, Beto. Na última sexta-feira, o Corpo de Bombeiros também teve que ser acionado para se deslocar até a comunidade de São José, no interior de André da Rocha, onde um incêndio consumiu cerca de 5 hectares de mata nativa e foram necessários mais de 4.000 litros d'água para conter o avanço do sinistro. Muitos fatos como esse estão ocorrendo nos últimos dias em toda a região. O tempo seco colabora para a proliferação das chamas. E segundo o portal Estúdio FM, um homem é socorrido em estado grave de saúde após possível briga em Nova Prata. Por volta das 22 horas do domingo, no dia 8 de novembro, na Avenida Fernando Lussato, em frente à Prefeitura de Nova Prata, a Brigada Militar foi despachada para averiguar uma suposta briga. Chegando ao local, havia um indivíduo caído no chão, inconsciente e com diversas lesões pelo corpo. O homem foi socorrido pelo SAMU em estado grave ao hospital. E segundo levantou a Brigada Militar por populares, eles relataram que o indivíduo estaria mexendo com mulheres que passavam pelo local quando houve esta briga. E posterior ao fato, foi registrado na delegacia para futuras investigações. E Beto Guidini, não param de chegar aos nossos telefones as imagens aterrorizantes do que se tornou o centro de Nova Prata na noite de ontem. A briga generalizada, agressões físicas, enfim, a subida no Morro do Tupi tá a terra de ninguém. Essa semana tem debate dos candidatos de Nova Prata e a gente aguarda a pergunta de você, telespectador, que quiser perguntar para eles o que o próximo prefeito pretende fazer, tanto com a subida do Tupi quanto a Rua da Praia, porque são zonas de ninguém. O centro de Nova Prata, no final de semana, vira terra de ninguém. E esse tipo de fato, gritaria, briga, quebração de garrafa e agora um homem em estado grave sendo socorrido, a gente vai esperar que essa tragédia anunciada se transforme no quê? Isso mesmo, Thiago. Segundo o portal Estúdio FM, uma mulher danifica veículos no centro de Veranópolis. Na madrugada desta segunda-feira, dia 9 de novembro, às 3 horas e 11 minutos, uma mulher de 47 anos danificou 2 veículos que estavam estacionados na Avenida Pinheiro Machado, no bairro Centro de Veranópolis. A motivação não foi constatada, entretanto. Segundo informações, a senhora estava bastante confusa e agitada. Ela foi detida pela Brigada Militar que os corpos de bombeiros do município resgatasse e encaminhasse ao hospital de Veranópolis. A Brigada Militar realizou o registro de um termo circunstanciado de dano e os vídeos circulam pelas redes sociais com fotos e vídeos desta mulher. E pelo portal Estúdio FM também é documentado que na noite de sábado, dia 7 de novembro, por volta das 20 para meia-noite, um homem foi esfaqueado no bairro São Francisco, em Veranópolis, após uma briga. Final de semana de violência em toda a região e os fatos não podem ser omitidos aqui no Conecta News. Agora são 9 horas e 37 minutos. Nova Prata é bastante conhecida e visitada por conta do Parque das Caldas de Prata, o Parque das Águas Termais. E nesta reportagem vamos apresentar tudo o que você pode conferir no parque e também informações adicionais caso você tenha interesse de visitar esse ponto turístico. Vamos conferir. Há 17 anos, o Parque Caldas de Prata, mais conhecido como Parque das Águas Termais, aqui do município de Nova Prata, atrai turistas de toda a nossa região e agrega muito valor ao nosso turismo. Nesta reportagem, a gente te conta mais sobre a história desse ponto turístico e tudo que você, como turista, pode conferir nesse local. O Parque Caldas de Prata, ele iniciou suas atividades em 2003, fazem 17 anos, que o empresário Nelson Salvador, então o idealizador do parque e até hoje proprietário do parque, né, descobriu, fazendo perfurações por uma empresa que ele tem, de perfurações de poços artesianos, que aqui tinha água termal.
Então foram perfurados 3 poços, que hoje estão 2 ativos, 2 poços que estão a mais de 700 metros de profundidade, que retiram dos poços a água termal a 41 graus centígrados em média. E vão para as piscinas, onde a gente distribui ela em 5 piscinas na área interna, parte coberta das piscinas, e para mais 2 piscinas da área externa. Então, essas águas permanecem, depois de saídas extraídas dos poços, por volta de 39, 38 graus centígrados. A água termal, a nossa água termal, eu digo aqui do parque, ela tem um diferencial bem grande, que ela é mineral. Então, a gente faz periodicamente testes nessa água. Então, em muitos parques onde a gente tem conhecimento, essa água ela não é potável. A nossa água ela é mineral, ela é potável. Então, ela é retirada dos poços e ela é distribuída porque ela vem direto do aquífero Guarani. A água termal, então, ela tem propriedades medicinais, né? Ajuda para todas as pessoas que têm problemas de pele, problemas de reumatismo ou qualquer tipo de problema que possa auxiliar. E a questão também do bem-estar, né? Muitas pessoas nos procuram e encontram aqui no Caldas de Prata, muito além da água termal, uma natureza exuberante, como todo mundo já conhece, e que não existe em nenhum parque. Então, como eu estava falando da água anteriormente, as pessoas inclusive vêm aqui e elas têm a disponibilidade de pegar essa água, a gente distribui ela gratuitamente, direto das torneiras, onde a gente dispõe pelo parque, e levar essa água termal para tomar. A gente inclusive tem os laudos quando as pessoas podem acessar, né? E ela é totalmente potável e as pessoas gostam de levar isso, inclusive, para beber a água e para tratar também o corpo. Bom, então o turista chegando no Caldas de Prata, ele vai acessar pelo pórtico. Então, para ele ter acesso, o adulto vai entrar e vai pagar R$ 8,00 para acessar, essa é a tarifa, e a criança R$ 5,00. Aqui à minha direita tem a entrada, os pagamentos das tarifas do acesso às piscinas, onde o turista vai receber uma pulseira. Ele vai pagar R$ 28,00 para o adulto e R$ 15,00 para as crianças. Lembrando que quem vem no dia seguinte, ao dia que ele vem para o parque, ele estando em funcionamento, ele não paga a entrada e aqui vai pagar só R$ 20,00. Então aqui à minha esquerda tem as piscinas da área coberta, que são 5 piscinas, a gente tem o tobogã, tem a cascata também, que as pessoas gostam de massagear os ombros. E aqui à minha esquerda, então, a gente tem acesso ao spa, que tem os banhos relaxantes, tem massagens, drenagens, massagens relaxantes, pedras quentes, tem uma diversidade muito grande de opções de massagens, onde a pessoa pode fazer o agendamento aqui mesmo na recepção, ou mediante telefone, ou no momento da disponibilidade do horário, então, da agenda. Após o pagamento das pulseirinhas, ele recebe e ele vai passar por uma salinha de orientação, onde tem enfermeiros que fazem toda a orientação de como se cuidar na questão da hidratação. Então, como a água é quente, para tomar bastante água, a questão de ficar muito bem hidratado, o tempo de permanência, pressão alta, pressão baixa. Eles fazem esse atendimento, inclusive atendimento posteriores, caso a pessoa não se sinta bem por algum motivo. Eles estão sempre a postos para ajudar. Nós temos também uma ambulância, né? No caso da necessidade de eventuais acidentes, a gente faz todo o translado lá para o hospital em Nova Prata. Mas é por questão de segurança mesmo e para o turista ficar tranquilo. O turista que vir para o parque, além dele desfrutar da água termal e das 8 piscinas que a gente oferece, ele pode passear por todas as trilhas que tem no parque. Costeando aqui à minha esquerda, tem a cascata, a trilha da cascata, então ele vai até de frente à cascata, onde ele pode fazer belíssimas fotos. E aqui na minha direita tem a trilha da Pinguela, que a gente chama, né? Então ele atravessa por cima do rio pela Pinguela, ela é uma ponte suspensa, né? E do outro lado tem uma trilha muito bonita, onde vai encontrar muitos vegetais, é um lugar bem calmo, com muitos passarinhos, o pessoal gosta bastante. E para fazer o exercício pós-refeição, o pessoal gosta também. Nesse momento nós estamos aqui no antigo moinho, onde as pessoas podem chegar a ter acesso a ele vindo.
atravessando a Pinguela e pegando a nossa direita, vai passar pela usina de energia e subindo mais um pouquinho vai chegar aqui na usina velha, onde a gente tem a nossa direita então a cascata e a água, na época, muito antigamente, ela girava a roda para fazer a farinha. Então era desta forma que as famílias utilizavam para fazer a moagem. Hoje ela está aberta para visitação e todas as pessoas que quiserem maiores detalhes pode encontrar inclusive no nosso site, que tem maiores informações de como foi construída, qual é o período que foi desenvolvida e como que as famílias se sustentavam naquela época. Antigamente era permitido que as pessoas pudessem acessar o rio, e até porque ele tem um lajeado muito grande e as pessoas não tem perigo de afogamento, a gente põe a boia, né? No ano passado a gente não disponibilizou em função de que a gente estava com uma preocupação maior, em função do rio estava alto, né? Agora ele está baixo, a gente estuda a possibilidade de no verão novamente disponibilizar, mas somente é permitido no momento em que as boias estiverem colocadas dentro do rio. Bem, o turista que quer visitar o parque, ele pode encontrar o nosso atendimento agora, pós-pandemia, né? Nos sábados, domingos e feriados, das 8h30 da manhã às 18 horas. Então, o atendimento que ele vai ter aqui é personalizado para todo dia que ele possa ficar. Com cafeteria, com restaurante, com petiscaria. Nós oferecemos chopps, de vários tipos de chopps. Nós oferecemos petiscos, buffet de sorvete, picolé. Então, ele tem um vasto cardápio para passar o dia. A gente não tem hospedagem, mas ele pode contar com vários parceiros que a gente tem, tanto na cidade de Protásio Alves, que é a 5 quilômetros do parque, quanto vários hotéis que estão em Nova Prata, que está a 15 quilômetros daqui do parque. Para a pessoa que quer vir para o parque, o turista que quer visitar o parque, a gente pede que faça reserva para grupos acima de 12 pessoas. Se o número for menor que 12, não tem necessidade, pode vir tranquilo. Nós estamos com um número controlado, mas como o parque é a céu aberto, o nosso número é bem amplo. Então a gente tem uma circulação bem grande, as pessoas que vêm de manhã às vezes não permanecem o dia todo, então a gente vai circulando, as pessoas vão entrando, a gente mantém a higienização de todos os ambientes, todo mundo está trabalhando com segurança, com máscara, com uniforme para identificar, para as pessoas que tiverem alguma dúvida poder conversar com o nosso pessoal. Então eu vou deixar o meu convite para todos os turistas que não conhecem ainda o parque, que venham conhecer o parque. Nós estamos atendendo nos sábados, domingos e feriados até o final de novembro. E a partir de dezembro nós estamos atendendo de quinta a domingo e feriados. Nosso horário de atendimento é das 8h30 da manhã às 18 horas. Então a reserva é imprescindível para grupos acima de 12 pessoas e grupos menores de 12 pessoas não tem necessidade nenhuma. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato pelos telefones que estão abaixo, que a gente pode sanar as dúvidas de vocês. Muito obrigada. Retornando ao vivo para você, depois dessa matéria do ponto turístico mais visitado do nosso município, a Cascata da Usina e o Parque Caldas de Prata, que atrai turistas aí do estado inteiro e do Brasil inteiro, que vem passar o final de semana em meio a um dos parques mais bonitos que nós temos à disposição. E seguindo para o finalzinho, Beto, hoje é 9 de novembro. E 9 de novembro se relembra uma data triste, porque em 9 de novembro de 1938 foi a noite que tivemos início aí o Holocausto. Ficou conhecido como a Noite dos Cristais, em que os nazistas invadiram a casa dos judeus em toda a Alemanha e a Áustria, ouvindo aí destruição dos símbolos judaicos e também outras situações que deram início à prisão e os campos de extermínio dos apoiadores de Adolf Hitler. Lembrar para jamais esquecer. E tu vem com o que agora, Beto? Agora nós vamos com os boletins epidemiológicos da nossa região. Agora são 9h48. Começamos por Nova Prata. Confirmados ativos são 42 pessoas, recuperados 905, óbitos foram 7. Recuperação domiciliar 37, confirmados no hospital são 5 pessoas. Aguardando resultados são 16 e isolamento domiciliar são 103 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela,
Casos confirmados 26, casos curados também 26. Casos suspeitos em isolamento domiciliar, no caso de família, são 2 pessoas. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 5, pacientes curados 96. Cotiporanenses sob monitoramento são 22 pessoas. Pacientes hospitalizados são 1. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos 5 pessoas. Casos em isolamento domiciliar 20, casos confirmados 44. Casos curados 39, casos suspeitos 2. Casos descartados são 30 pessoas, 70 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados 505. Casos curados 500. Casos negativos 910. Casos hospitalizados não temos nenhum, óbitos foram 3. Casos em isolamento e monitorados são 40 pessoas. Pela cidade de Veranópolis, casos confirmados 567, recuperados 546, casos negativos 1.943, óbitos 5, hospitalizados não temos nenhuma pessoa. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 510, curados 497, internações 1, óbitos 5. E pessoas em monitoramento são 36 pessoas. Então nós vamos nos despedir no Conecta News, mas antes a gente deixa um convite. Hoje à noite, debate confirmado entre os candidatos de São Jorge. De um lado, Jorge Postal e de outro, Marciano Ramos. Os dois estão confirmados, então às 21 horas, debate para todo o município de São Jorge. Eu me despeço de você, desejo uma boa segunda-feira e amanhã o Conecta News retorna às 8 horas da manhã. Isso mesmo, e agora são 9 horas e 51 minutos. O Conecta News volta amanhã, à terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.